Oi, tô de volta com mais um vídeo do Oscar 2022. A gente chegou na reta final, faltam apenas 6 dias para a premiação e chegou aquele momento da categoria mais importante de todas, que é a de melhor filme. Hoje a gente vai falar de 5 produções e na quinta-feira a gente confere a outra metade, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação. Sem perder tempo então, bora saber quais são os filmes indicados na categoria de melhor filme. São eles: Coda, no ritmo do coração, Drive My Car, Licorice Pizza, Não Olhe para Cima, Duna, Ataque dos Cães, King Richard, Criando Campeãs, Amor Sublime Amor, O Beco do Pesadelo e Belfast. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 filmes e para começar a gente tem Coda, no ritmo do coração. E fica a pergunta: quem imaginava que esse filme ia chegar tão forte nessa reta final da disputa pelo Oscar? Acho que ninguém, né? É uma história bem simples, não tem nada de misterioso, nada grandioso demais e talvez esse seja o trunfo do filme. Coda conta a história de uma família de surdos onde somente Ruby, uma das filhas, não é. É um filme sobre o amor de família, sobre se sacrificar por quem você ama, mas ao mesmo tempo é sobre crescimento, sobre aprendizados e descobertas. O melhor de tudo é que não é de crescimento só da protagonista. Todos os personagens em destaque na trama passam por transformações. E mudança para mim é algo que cativa e emociona. Nessa história eles enfrentam uma sociedade que respeita, mas ao mesmo tempo não os compreendem. A protagonista, que não é surda, é zoada por ser a única da família que consegue ouvir. E ela serve quase como um para-raios para a família, um escudo mesmo. Só que ela só tem 17 anos, é cheia de sonhos, de desejos e de vontade de descobrir mais coisas. Tem um momento que ela e a mãe estão conversando sobre ela ter entrado no coral e ela fala assim para a mãe dela: "Você também deveria sair para o mundo." Essa frase representa muito o medo que a própria mãe externaliza em outros momentos, quando não se sente à vontade com as vizinhas e em fazer parte da comunidade. A Ruby também não sentia essa sensação, mas de alguma forma pertencer a algum lugar, ao coral, faz diferença para ela. O pai e o irmão, que também são surdos, estão inseridos na comunidade de uma forma diferente, porque são pescadores e possuem um contato maior com os outros caras. É engraçado como uma pequena mudança na vida de uma pessoa da família pode afetar tanto as demais, porque essa entrada no coral acaba mudando bastante a vida de todos. Destaque para Emilia Jones, que me surpreendeu, e para o Troy Kotsur, que tem boas chances na categoria de melhor ator coadjuvante. Já o filme em si pode surpreender, tem muitas chances inclusive disso acontecer, mas fica aquela dúvida: merece ganhar o Oscar? Um dos filmes que mais fogem do padrão dentre esses indicados é Drive My Car, que eu tinha colocado bastante expectativa em cima dele, principalmente por conta dos comentários positivos dos críticos e também pela repercussão em alguns festivais. Mas a verdade é que foi uma luta para conseguir acompanhar essa adaptação de um dos contos do Haruki Murakami. Eu tentei de verdade gostar e me envolver com o filme, mas simplesmente não deu. O fato de serem quase 3 horas não é um problema em si, mas o ritmo lento e a construção super introspectiva me incomodaram um pouco. Eu entendo que é uma escolha estética, ainda mais sendo uma produção japonesa. Só que, tendo assistido outros filmes do Japão com a mesma pegada, mas com narrativas melhores, fica difícil defender. Nem mesmo os planos contemplativos e bem pensados, que eu acho super massa, me fizeram gostar. O trabalho com a solidão dos personagens e com questões de memória também se destaca. A história é sobre um ator que é convidado para dirigir uma peça em outra cidade. Lá, os sentimentos de solidão e luto pela perda da esposa ganham espaço em diálogos e situações relacionadas ao teatro e à relação com a sua motorista particular. O filme também foi indicado a melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor filme internacional. Deve ganhar um ou outro prêmio, mas fica meio difícil de ganhar o de melhor filme. Amor Sublime Amor é um remake do musical que fez muito sucesso na década de 60.
Na primeira versão, ele ganhou 10 das 11 indicações, incluindo a de melhor filme. Mas nessa versão dirigida pelo Steven Spielberg, ele chega um pouco mais modesto, com apenas 7 indicações. É um filme romântico que conta a história de duas pessoas de gangues rivais que se apaixonam. É uma coisa meio Romeu e Julieta, mas com um pano de fundo bastante social, porque aborda a relação dos imigrantes latinos com os estadunidenses. Eu gosto bastante de musicais e achei uma boa adaptação da primeira versão. Ainda assim, confesso que a trama principal é bem água com açúcar e dá até um pouco de raiva dos personagens. A ideia é construir um romance inocente à primeira vista, o que funciona super bem, por mais batido que seja. Os números musicais aqui são lindíssimos, com bastante cor e muita energia. Com certeza Ariana DeBose é um destaque e deve levar o prêmio de atriz coadjuvante. Steven Spielberg também concorre na categoria de melhor direção mais uma vez, só que acho que agora ele não tem chance de ganhar. É um filme com bons elementos, uma trilha sonora massa, que empolga em alguns momentos e em outros te faz chamar os personagens de burro. Eu gosto, só que não acredito que vai repetir o feito da primeira versão de ganhar muita coisa e inclusive essa categoria de melhor filme. Mais uma adaptação, dessa vez de um livro de ficção científica. Duna conta aquela clássica história de alguém que é o escolhido por uma profecia e precisa realizar alguma missão salvadora. Eu não sei como que essa história é contada no livro, mas o filme poderia ser mais um daqueles super comerciais, blockbusters bem rápidos, planos curtos, tiro, porrada e bomba. E acho ótimo que o diretor seja o Denis Villeneuve, porque as escolhas estéticas dele fazem muita diferença. O filme empolga ao mesmo tempo que traz reflexão. Ele te dá um tempo para processar o que está acontecendo, mesmo nos momentos onde está tudo explodindo. Ao invés de cortes rápidos e secos, a gente tem planos um pouco mais longos, mais suaves. Sem contar a trilha sonora e a própria edição do filme, que fogem daquele clássico de ficção científica que a gente conhece. Me lembra muito outro filme do próprio diretor, que é A Chegada. É trazer uma perspectiva dramática para um filme que é cheio de de tiro, correria, essas coisas. Claro que tem alguns momentos que pedem uma agilidade, até para dar uma certa energia para o filme, e aí as imagens acabam sendo um pouco mais rápidas. Ainda assim, logo na sequência vem algum tipo de plano mais calmo, silencioso e contemplativo. Inclusive, silêncio e contemplação são dois elementos fortes nesse filme. Seja pela observação de um lugar, de uma ação, de um personagem, de uma memória. A única coisa que eu achei fraco foi o desfecho. Acredito que por ser baseado numa saga de livros, eles planejam, e espero que façam, outros filmes, mas o encerramento desse primeiro foi muito rápido e até meio vago diante de toda a construção que a gente acompanha ao longo da narrativa. Eu gostei muito do filme e sinto falta de ver o Denis Villeneuve indicado à melhor direção, porque com certeza o trabalho dele merecia o reconhecimento. Para fechar, uma frase do filme que eu achei ótima. Sonhos geram boas histórias, mas tudo que é importante acontece quando a gente está acordado, porque é quando a gente faz as coisas acontecerem. Bom demais. E para fechar a primeira parte da categoria de melhor filme, a gente tem Ataque dos Cães, que é um dos destaques da temporada de premiações e que recebeu 12 indicações nessa edição do Oscar. O filme é baseado em um livro homônimo de Thomas Savage e retrata uma espécie de drama familiar entre dois irmãos completamente diferentes. Um é tosco e bruto, enquanto o outro é mais quieto e educado. A história se passa num cenário de faroeste, no início do século XX, e Phil, o protagonista, tem que lidar com a chegada da cunhada e do filho dela na fazenda, mesmo não gostando deles. É um filme sutil e lento, porque é exatamente o ritmo que a própria narrativa pede. Só que o roteiro é tão bem construído que os pontos de virada acontecem com frequência e fazem a gente sempre esperar por mais e querer descobrir o que vai acontecer. Até porque a maneira como as informações são reveladas despertam surpresa e curiosidade. A diretora e roteirista Jane Campion fez um trabalho tão massa que parece ser milimetricamente calculado, como se nada tivesse ali por acaso. Ataque dos Cães tem uma vibe meio de filme clássico, mas sem abrir mão de uma perspectiva moderna, principalmente pela abordagem do tema. A construção de uma delicadeza por meio dos planos, das imagens, da trilha sonora e até dos silêncios é um trunfo.
Isso se opõe à própria brutalidade e crueza do lugar, bem como do protagonista, o que colabora com a defesa de um argumento fundamental para o filme: as aparências enganam. Toda a imagem que a gente constrói dos personagens na primeira parte do filme vai sendo desfeita na medida em que as situações vão se desenrolando. O personagem Brutamontes não é tão machão assim. A moça centrada e recatada não é tão perfeitinha. O irmão fraco e sem graça não é idiota. O rapaz tímido e frágil não é tão fraco também. São personagens profundos, bem construídos e às vezes até contraditórios. Além disso, eu gosto muito do desenvolvimento das metáforas ao longo da narrativa, que ajudam a mostrar a relação entre os personagens. É algo sutil, como apresentar uma tensão sexual, uma sensação de desconforto ou mesmo raiva por meio de planos detalhes, do movimento dos personagens, dos olhares, mesmo sem nada sendo dito. Jane Campion com certeza super favorita na categoria de melhor direção, e Ataque dos Cães vem bem forte nessa disputa pelo prêmio de melhor filme. Antes de falar das minhas apostas, já deixa aqui nos comentários quais desses 5 filmes você mais gostou. Nesse primeiro bloco de indicados, a gente tem 2 fortes candidatos ao prêmio de melhor filme, que são Coda, No Ritmo do Coração, e Ataque dos Cães. Eu confesso que eu não esperava ver Coda chegando com tanta força aqui nessa reta final. Mesmo sendo um filme bonitinho, não é nada que chama tanta atenção, apesar de ter um elenco bem afinado e trabalhar super bem a representatividade da comunidade surda. Mas no restante, nada que supere a qualidade de Ataque dos Cães, por exemplo. Esse filme da Jane Campion é favorito para receber o prêmio principal, o que é justo e merecido pelo conjunto da obra. Roteiro, fotografia, elenco, trilha sonora, tudo muito bem alinhado por uma direção excelente e que entrega para o público um filme que é ótimo de assistir. Além disso, eu gostaria muito de ver a Jane Campion ganhando na categoria de melhor direção. Seria bem massa. Os outros 3 filmes, Amor Sublime Amor, Drive My Car e Duna, não tem muita chance de ganhar. Amor Sublime Amor não repetiu a boa repercussão da versão original e apesar de ter quase certa a vitória em algumas categorias, como a de melhor atriz coadjuvante, não tem chance aqui nessa de melhor filme. Drive My Car é o primeiro filme japonês a ser indicado nessa categoria, só que não deve repetir o feito de Parasita, filme coreano que foi o primeiro de língua não inglesa a receber um Oscar de melhor filme. Já a Duna, por mais bonito que seja, é um filme de ficção científica e infelizmente a academia ainda tem uma certa resistência em premiar esse tipo de filme e acaba preferindo aqueles que são mais clássicos. Então desse primeiro bloco a gente já pode colocar 3 filmes na fileira de que não ganha e 2 naquela de tem chance, sendo que Ataque dos Cães sai um pouco na frente. Se você ainda não viu os outros vídeos do Oscar 2022, clica na playlist aqui em cima e acompanha que ainda dá tempo de saber dos comentários e apostas, beleza? Na quinta-feira sai a parte 2 da categoria de melhor filme com os seguintes indicados: King Richard Criando Campeãs, Licorice Pizza, Não Olhe Para Cima, Belfast e O Beco do Pesadelo. Eu fico te esperando, hein? Até lá! Curte, comenta, compartilha. Ha, ha, ha.